Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amados irmãos e irmãs, para mais um dia de reflexão da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vos cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de hoje nos direciona a um comportamento mais sincero diante de Deus. Sabemos que Deus está acima de tudo, até porque é Ele que nos gerou. É o próprio Deus que nos concede a graça da vida e a graça da morte, para que tenhamos um dia a graça do céu e de estar ao seu lado. Então hoje a palavra nos mostra da forma que nós devemos orar, da forma que nós devemos nos colocar diante do Senhor. O próprio Deus, Ele sabe de tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa existência. Então, a partir do momento que nós temos essa intimidade com o Senhor, nós vamos percebendo que a vontade de Deus é que prevalece em nós. Muitas vezes, quando nós usamos de uma humanidade para orar, percebemos que distanciamos da vontade de Deus. Porque nós só queremos aquilo que está diante da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas vontades. Uma humanidade que não sabe o que quer e nem sabe o que é a felicidade. Então a palavra nos coloca hoje para perceber isso através de uma oração sincera. A partir do momento que nós não impomos a Deus o que nós queremos, mas colocamos diante do Senhor aquilo que é a sua vontade e abraçamos a sua vontade para entendermos o tempo certo do desejo de Deus naquilo que é escolha para nós. Então que hoje nós possamos abrir o nosso coração para entender isso. Como eu devo rezar, de que forma eu devo rezar, de que forma deve ser a minha oração. É uma oração que deve ser inspirada pelo Espírito Santo, para que nós possamos entender de verdade aquilo que é preciso, para que nós saibamos esperar em Deus, para que os acontecimentos de nossa vida sejam conforme a vontade de Deus. E que tem certas coisas que não é
da vontade de Deus que muitas vezes nós pedimos, mas nós devemos entender o propósito de Deus e louvar e agradecer a Deus por tudo o que acontece conosco. Então, assim, é uma oração sincera que também nós devemos pedir a Deus perdão pelas nossas ofensas. Muitas vezes nós entramos em um ciclo de oração para conseguir algo. Muitas vezes algo que eu perdi na vida. Então, nós devemos entender que, para que nós possamos compreender o que Deus de verdade quer para nós, deseja para nós, é nós, no interior do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, percebermos que existe coisas, existe pedidos que foi causado pela nossa, situações que nós hoje pedimos a Deus, porque lá atrás nós fizemos uma escolha errada. Nós, muitas vezes, vivemos uma coisa errada. E hoje nós pedimos a Deus para que conserte, para que nos conceda a graça. É como você gastar com aquilo que não deve, envolver em certos ambientes que não deve. E aí vão vir as consequências. E muitos de nós nos penamos pedindo a Deus para que nós consigamos resolver essa situação. E orações que nós colocamos para Deus, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, para que nós possamos encarar as perseguições e tantas outras coisas. Então são vários caminhos para uma vida de oração. A oração para consertar algo que fiz de errado no passado e que hoje envolvi em certas consequências, e a oração para mantermos firmes, sábias, para que possamos, com a graça de Deus, superar todas as dificuldades, todas as tempestades, todas as perseguições. E pedir a Deus também para nos livrar das tentações, daquilo que mais tende a nós cair. Então é preciso pedir a Deus para nos livrar da escolha para se ceder àquela tentação. Não é tirar as tentações, não é tirar as perturbações. Porque as perturbações, as tentações existem para abrir mais a nossa mente, para que nós possamos entender de verdade o propósito de Deus na nossa vida. E outra coisa, perdoar. Perdoar. Muitos adoecem, muitos não vivem em todos os ambientes, principalmente no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, porque tem alguém que precisa ser perdoado, tem alguém que precisa receber o nosso perdão e nós muitas vezes nos fechamos. Então, se olharmos lá no início da vida de oração, se eu faço com que minha vida de oração seja uma vida de oração sincera, se eu sigo aquilo que é a vontade de Deus, se sempre eu coloco diante de Deus as minhas ofensas, aquilo que eu fiz de errado, peço a Deus perdão por isso, para me livrar das tentações, eu vou ser um homem ou uma mulher de convicta atenção ao pedir de perdão e ao perdoar ao outro, ao próximo. E, como fim, pedir perdão a Deus, de todas as nossas ofensas, de todo o nosso mal, de todas as vezes que nós ferimos a imagem e semelhança que somos para seguir os caminhos errados. E o próprio Deus coloca: mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que você cometeu. Então é preciso perdoar, amados irmãos. E o que vai nos ensinar a perdoar é a vida de oração. É estar diante do Senhor numa vida sincera, não para mostrar aos outros que você está orando, mas colocar diante de Deus como aquela que é dependente do Senhor.
Não que precisa de Deus para que Deus dê a ele um trabalho, dê a ele dinheiro, dê a ele uma roupa, um carro, uma casa. Não, é necessário essas coisas, mas a sinceridade que nós devemos ter com Deus, é a sinceridade de saber pedir perdão e saber perdoar, para que nós possamos encontrar com aquilo que é verdadeiro para a nossa vida. Então a vida de oração nos ensina isso, a deixar de lado aquilo que faz com que nós ofendemos a Deus através da mágoa com o nosso irmão, com a nossa irmã, através do desprezo, através da raiva, da discórdia, de tantas outras coisas que faz com que a gente deixe de pedir perdão. Então a vida de oração, ela vai nos ensinar, ela vai nos instruir a como viver os mandamentos, a como viver os sacramentos da igreja. E envolvido na vida de oração, nós vamos envolver na palavra, onde vai nos dizer, onde vai nos colocar o que de verdade nós devemos fazer para bem viver a vida, para bem compreender a vida em Deus. Então que sejamos mais atentos à palavra de Deus, atentos à vida de oração. É levantar pela manhã e já começar com o pé direito, rezando, agradecendo a Deus por esse dia que se inicia e clamando a Deus a sua misericórdia para que nós também tenhamos misericórdia. E assim é a palavra de hoje para nós, para que saibamos ser sinceros com Deus. Porque Deus está vendo tudo, não adianta você encher linguiça, falar coisa com coisa. Deus sabe do que você precisa. E a partir do momento que você tem essa intimidade com Deus, você já vai saber o que pedir a Deus. Você vai saber agradecer a Deus. Você vai saber se perdoar o outro e pedir perdão a Deus. Você vai saber livrar das tentações, livrar dos maus. Você vai saber fazer com que as pessoas enxerguem você, não você aparecendo, você se expondo, você se colocando como grande, como maior. Não. Você, na sua vida de oração, com a sua imagem, com o brilho que está em você, não em querer aparecer, todos vão ver e vão enxergar que você é um homem e uma mulher de Deus. Então que hoje nós peçamos a Deus o discernimento da palavra, o discernimento da oração, para que nós possamos a cada dia sermos fiéis à nossa vida de oração, para com Deus, para Deus e para o céu. Então que sejamos a cada dia homens e mulheres compromissados com a vida de oração, compromissados na vontade e servir a vontade de Deus, não ofender ninguém, não se colocar como um coitadinho, mas se colocar como homem ou mulher de misericórdia, que sabe perdoar, que sabe receber o perdão, que sabe amar e que sabe a cada dia que passa dedicar a sua vida inteiramente a Deus, ou seja na igreja, ou seja no trabalho, ou seja você na vida de casado, na vida de namorado, na vida de filho, na vida de mãe, na vida de pai, na vida de irmãos, na vida de primos, tios, tias, avós, aonde quer que você convive. Que saibamos, com a graça de Deus, viver essa sinceridade com Deus através da prática das nossas ações diante dos nossos irmãos e daqueles que pertencem à nossa história. Meu amado irmão, minha amada irmã, rezemos pela nossa Santa Igreja, pelo nosso Santo Padre, o Papa, pelo nosso Papa Emérito, por todos os bispos do mundo inteiro, em especial o nosso bispo, por todos os padres do mundo inteiro, em especial ao nosso pároco, pelas vocações sacerdotais e religiosas, pelos leigos que levam a palavra de Deus e por todos aqueles que divulguem esse canal. Aqui colocamos as nossas orações na sinceridade, pedindo a Deus, a você, pelo seu impossível, daquilo que você precisa como milagre hoje, daquilo que é necessário para que você seja uma mulher e um homem de Deus, firme na fé e confiante. Meu amado irmão, minha amada irmã, peçamos também por todos aqueles que sofrem aí pela pandemia, por aqueles que estão hospitalizados, por aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Peçamos o fim da pandemia, para que Deus nos conceda a graça de finalizar isso e de começarmos um novo tempo, uma nova vida. E que todo esse tempo agora difícil faça com que muitos aprendam a dar valor àquilo que é a vontade de Deus,
a vida de oração e que sejamos a cada dia homens e mulheres compromissados com o Evangelho. Meu amado irmão, minha amada irmã, tenham todos um excelente e abençoado dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia! Essa parte desse mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, um grande meteoro vai cair no mar. Pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte à destruição. Não quero estar presente nessa ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Breve virá, o meu Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a esse mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na